Saúdo então, amada igreja de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, uma noite tão linda, tão bonita, tão agradável que o Senhor nos deu. Para a gente poder chegar aqui, nesta casa, aonde a igreja do Senhor está. A igreja que canta, que louva, que exalta e que adora o Senhor. Eu quero, antes de trazer a mensagem para mim, para você, para nós, porque Deus, Ele é meu Deus, Ele é o nosso Deus, e nele está a nossa fé, amém? Eu quero dizer, a igreja, eu quero agradecer a igreja do Senhor, agradecer os irmãos, agradecer o pastor Eloy, pela bênção que a igreja tem nos dado. A Bíblia diz, é mais bem-aventurado dar do que receber. Então vocês são bem-aventurados. E nós recebemos. E também Jesus disse assim, de graça recebeste e de graça dai. Então sempre eu digo assim, uma vez que nós recebemos e com a outra mão, eu sempre digo assim, dá. Assim como recebeu de graça e dá também. O nosso trabalho, a nossa vida, servindo ao Senhor Jesus. E pela moto que a igreja nos deu, você está servindo até hoje, graças a Deus. Faltou uma peça, nós corremos atrás, falei para o pastor Eloy, e a igreja mais uma vez abençoou. Não abençoou a mim, mas a igreja está dando para Jesus. A moto é do Senhor Jesus. E eu apenas sou aquele que cuida, que está ali trabalhando com a moto do Senhor Jesus. Sempre eu digo, essa moto não é minha, é do Senhor Jesus. Porque o trabalho é dele, a obra é dele, e eu estou fazendo o trabalho do Senhor Jesus com esta bênção aqui. Amém, irmão? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E outro, antes de falar novamente, eu quero deixar um pequeno testemunho, mais um testemunho. Isso eu não contei ainda para ninguém. Eu vou contar agora para todos. Amém? No ano 2004, eu estava fazendo seminário teológico lá em São Gabriel da Cachoeira. E ali naquele tempo, o meu filho, ele estava com 6 anos de idade. Ele subiu num pé de cucura, uma planta. Subiu até lá em cima. Eu não estava vendo. E ele subiu lá para apanhar cucura. Talvez essa planta, vocês não conhecem, não sabem o que é cucura, né? Cucura é assim como se fosse... Poxa, deixa eu me lembrar aqui. Assim como uva, só que é pretinho, tá? É do tamanho de uma uva, só que tudo é pretinho. Aí a gente, quando está bem madura, fica pretinho. E a gente tira a casca e a gente come. É muito gostoso. E aí então de lá, estava com 7 metros de altura, ele caiu. Ele caiu, quebrou a perna em 2 partes. Do lado esquerdo, a perna e a coxa. Ele caiu, tinha raiz de pau, um aqui, outro aqui. Caiu bem no meio. E ninguém sabia. Eu estava na sala de aula estudando e naquela hora, depois de muitas, acho que mais ou menos passou 2 horas e pouco, mais ou menos. Eu só sei dizer que o sangue que tinha saído do nariz já estava seco, da perna, o osso tinha saído, também já estava seco, e quase furou da coxa também, e estava inchado. Aí naquela hora um irmão estava passando por aí, que é o nosso professor. Aí ele escutou aquele gemido. É um gemido de gente. Ele disse, não, esse aqui é um gemido de gente. De animal não é. Aí ele andou mais um pouco, ele escutou aquele gemido de novo. Aí ele voltou, aí ficou olhando assim, aí ele viu aquela mata se mexendo. Parece que naquela hora ele estava tornando a sua consistência normal. Aí ele foi lá, aí ele viu que era meu filho. Chamava só de Filipinho ele. Disse, é Filipinho? Aí quando ele viu,
o lado da perna todo inchado, o sangue que tinha saído do nariz estava seco. Aí ele pegou, aí levou ele. Aí o irmão chegou lá e falou assim para mim: irmão, vai lá ver seu filho, ele está lá. Eu acho que ele caiu, ele está lá, não está desmaiado, mas está lá deitado. Aí tudo bem, eu me levantei, eu saí. Quando eu cheguei lá, eu vi o estado do meu filho. Vocês sabem, como pai. Aí eu vi assim, eu não acreditei de ver. Estava todo inchado de um lado e o osso da perna estava assim. Ó. Aí quando ele me viu, ele disse assim: pai, me ajuda. Me ajuda, pai, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu disse: tudo bem, meu filho, calma, calma. Nós vamos te ajudar sim, papai vai te ajudar. Aí, naquela hora, o pastor veio, o pastor Kim, é um coreano. Aí ele veio e viu assim e disse: poxa, vamos levar ele para o hospital. Aí nós levamos ele para o hospital. Ainda bem que naquele tempo tinha um médico que era ortopedista, ele trabalhava lá em São Gabriel. E quando nós chegamos lá, ele estava fazendo um serviço no hospital, ele já estava saindo quando nós chegamos lá. Aí então, eu disse para ele: doutor, me ajuda, por favor. O meu filho quebrou a perna em 2 partes. Aí ele abriu, nós levamos ele. Aí, daí ele entrou de novo, mais ou menos já era 11 horas. Aí levou ele para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia nele. Aí quando foi 4 horas ele saiu, ele disse: olha, só ajeitei da perna. Da coxa eu não mexi nada, só da perna. Aí só depois eu vou poder alinhar a perna dele, porque se eu for mexer aqui, e a perna pode ficar torta, alguma coisa assim, né? Tudo bem, doutor. Aí ele foi para a enfermaria, eu fiquei lá com ele. Aí depois, uma semana, ele disse: eu acho que a gente precisa fazer novamente. Agora eu vou fazer cirurgia da coxa. Aí eu falei para ele: doutor, o senhor fez cirurgia nele, não tem uma semana ainda. Porque o senhor deu uma anestesia geral nele. E ele é criança ainda, está com 6 anos. Eu disse para ele: doutor, me desculpe, mas eu não aceito. Como pai, eu não aceito. Porque senão ele levar de novo, esse menino pode pirar. Aí ele disse: é verdade. Tá bom, então vamos deixar. Vamos esperar daqui 3 meses ou 6 meses. Aí, toda semana, a gente levava ele lá para o acompanhamento do médico. E quando estava no 5º mês, e eu estava lá no seminário, sempre a gente orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. E meu filho, ele andava aleijado, né? E cada vez que a gente ia fazer, ele ia no médico, batia raio-x, todo o tempo subindo. Aí já estava com 2 centímetros mais curtos de um lado. E aí então, no quinto mês, um sábado, aí a gente estava para oração. Quando nós voltamos, aí a minha esposa, de manhã cedo, se levantou e disse assim: olha, eu estava na oração e ela estava ali, no quarto com eles, com as crianças. Aí ele disse assim: você não sabe, aconteceu uma coisa que eu não sei explicar para você. Aí ela estava ali chorando. Eu disse: mas o que foi? Aconteceu alguma coisa, mas o que foi, meu bem? Ele disse: olha, Felipinho, como está? Aí eu chamei ele: filho, levanta. Aí ele levantou. Eu disse: vem cá. Aí ele saiu andando para a minha direção, normal. Aí eu disse para ele: vai lá para a porta. Aí saiu andando para a direção da porta. Aí ele falou para mim: por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu: nada, meu filho, nada. Aí naquela hora eu agradeci a Deus. E naquele dia, no dia seguinte, segunda-feira estava marcado a consulta dele de novo. Aí segunda-feira eu levei ele lá no médico. Ele já foi andando assim normal. Aí chegou lá com ele. Aí o médico mandou ele deitar. Aí ele media, porque todo tempo media. Media de um lado e do outro lado. Aí ele pegou, mediu direitinho. Mediu do outro lado. Media de novo. Aí ele disse: poxa, eu não sei se estou medindo certo. Aí ele pegava e media de novo, media do outro lado. Aí ele mandou ele ficar em pé. E eu ali sentado, olhando para ele.
Aí, eu disse para ele, doutor, o senhor conhece JC, o médico JC? JC? Não, aqui eu não conheço não. Pois é, ele já operou. Ele já operou. Aí ele está brincando, pai. O JC operou ele. Mas quem é o JC? Jesus Cristo. Jesus Cristo operou ele. Aí mandou ele andar de novo, chamou o rapaz, ele disse, olha, vai, bateu raio-x. Aí ele levou ele para lá, bateu, trouxe de novo. Aquele osso que estava assim, no raio-x estava assim. Aí mandou bater de novo, segunda vez. Aí trouxe do mesmo jeito. No outro raio-x estava assim. Semana passada assim. Aí eu disse para ele, Jesus abençoou ele. Aí ele disse, ele ficou calado. Ele disse, é isso mesmo. Acontece. Eu disse, eu tenho fé, muita fé em Jesus. E a minha fé se realizou, eu falei para ele. A minha fé, doutor, se realizou. A minha fé foi real. Porque o meu Deus, ele é real. Jesus, ele é real. Aí ele olhou para mim assim, ele disse, realmente, você tem fé. Você tem fé. E naquele tempo, eu já estava com uma dor na perna. Eu não sabia se eu estava com uma doença feia. Eu falei para ele, doutor, eu estou com uma dor aqui no joelho, muita dor mesmo. Eu não sei o que é. Quando eu colocava minha mão assim, aqui em cima, eu sentia uma quentura. Quando eu tomava banho, por aqui molhava, mas aqui secava. Eu não sei o que é, doutor. Eu andava um pouco aleijado. Aí, naquela hora, ele falou assim, então vou mandar tirar bater raio-x. Aí ele mandou para lá. Aí ele bateu o raio-x, o rapaz ali. Aí ele olhou, ele disse, olha, eu vou lá no hospital, porque o atendimento era no posto. Eu vou conversar com os médicos para ver se dá para a gente fazer o tratamento por aqui. Porque aqui está dizendo que é um tumor gigante. Eu disse para ele, tudo bem, me espera aqui. Ele foi embora. Eu fiquei ali sentado. Depois de mais ou menos quase 2 horas, ele chegou e disse assim, olha, ele falou assim para mim, seu Felipe, não vai dar para fazer o tratamento por aqui. Você vai ter que ser encaminhado para Manaus. O tratamento tem que ser para Manaus. Aí eu falei para ele, poxa, doutor, esse aqui é o último meu ano, eu estou fazendo o seminário. Aí ele disse, você escolhe, ou seminário ou saúde, mas eu prefiro dizer para você, você tem que fazer o tratamento de saúde, primeiramente. Aí depois você pode estudar, não tem problema. Aí eu fiquei pensando, eu disse, tá, tudo bem então. Aí eu desci para Manaus. Eu cheguei lá, aquela clínica que tinha me enviado para lá, apresentei, aí o médico lá e mandou bater de novo, aí ele disse, tudo bem, eu vou mandar você fazer então ressonância magnética. Aí eu fui fazer, aí quando saiu o resultado, aí ele disse para mim assim, olha, ele não falou assim, ele começou a enrolar, né? Aquela conversa assim, não querendo dizer assim na hora, eu disse, doutor, fala para mim, se eu estou com câncer, com alguma coisa assim, porque não adianta o senhor esconder de mim. Está em mim, não está no senhor, está em mim, eu quero saber. Aí ele olhou, poxa, você é muito corajoso, realmente você está com câncer. Você está com câncer. Aí, ele me mandou lá para o hospital Secom, para o doutor Rodrigo. Aí o doutor Rodrigo olhou, ele disse, eu vou fazer a biópsia. E aí, então, eu vou mandar para fazer o exame. Mas só que a biópsia, se você quiser que a biópsia seja mais rápido,
ela custa R$200. Você tem esses R$200? Eu falei para ele, doutor, eu não tenho esses R$200, mas eu tenho amigos que podem me ajudar. Aí eu liguei para o pastor Kim, aí o pastor Kim ligou para o pastor Fernando, aí cada um deu R$100 para mim. Aí a minha sobrinha morava lá em Manaus. Aí naquele dia ela sentiu assim, poxa, meu tio está precisando de alguma coisa. Aí ela foi lá, aí me deu R$50. Aí eu recebi R$250. Aí eu liguei para ele, eu disse, doutor, eu estou com dinheiro aqui em mão. Eu já estou aqui. Aí disse, tudo bem. Aí, domingo, a técnica de enfermagem me levou para lá. Eu cheguei lá, ele me baixou lá, e segunda-feira fez o trabalho para tirar a biópsia. Aí ele me entregou, ele disse, agora você vai ter que ir lá no correio e manda pelo Sedex. Já mais rápido. Porque senão, eu vou pedir de você, mas só que vai demorar. Vai demorar muito. 3 meses, 1 mês, mas pode demorar 6, até 1 ano. Porque tem muita gente. E assim não, você mandando rápido, aí eu vou conversar com essa amiga que eu tenho lá em São Paulo, uma patologista, e vai mandar. Quinta ou sexta-feira, a tua biópsia já está aqui. Tudo bem, aí eu paguei, eu mandei. E realmente, sexta-feira o resultado chegou, o carteiro foi lá e entregou. Aí quarta-feira, ele marcou a consulta para mim. Aí eu levei para ele, quando ele abriu, eu disse assim, essa doença é muito progressiva. Tem 5 pessoas aqui para amputar a perna. Agora, esse aqui é um câncer progressivo. Muito progressivo. Então, eu tenho que amputar a tua perna primeiramente. Aí ele, você aceita? Eu disse, tudo bem, doutor. Tudo bem, eu não quero morrer. Eu quero viver. Eu quero viver. Pelo menos com um lado da minha perna, mas eu quero estar ao lado da minha família. Aí ele, tudo bem. Marcou aquela semana, eu cheguei lá, não tinha leito. Marcou para a segunda semana, eu cheguei lá também, não tinha leito. Marcou para a terceira semana e a minha perna inchou. Eu tenho esses 2 dedos aqui, eu colocava aqui, quase passava. Parecia assim como se a gente enchesse um balão de ar. Aqui. Eu não podia puxar minha perna, não podia ir para frente, eu só podia puxar assim para trás. Só andava assim, rodava assim. Eu não podia. E justamente, uma quarta-feira, ontem, né? Foi hoje de manhã que eu contei para vocês, uma quarta-feira também. E Deus operou para mim sempre quarta-feira. Coisa interessante. 22 de novembro, uma quarta-feira, 2 horas da tarde, o Senhor operou a minha perna. Operou. Eu ficava ali olhando para aquele hospital, eu dizia, eu não aceito. Eu falava para Jesus assim, Jesus, eu não aceito que o inimigo venha querer usar a mão do médico para cortar minha perna. Porque não é o médico que está querendo tirar minha perna. É meu inimigo e teu inimigo. E eu não aceito. Eu falava assim mesmo, sentado ali na cadeira de roda, e eu chorando, falando assim mesmo. Pessoas passavam por aí falavam, poxa vida, eu não chorei assim mesmo, né? E falavam assim para mim, né? Todas as vezes que eu ia para lá, eu falava assim. Mas esse dia, o Senhor operou. Hoje estou aqui, com a mesma perna. Com a mesma perna. O inimigo, ele sempre levanta contra nós. O inimigo, ele quer destruir a gente. A função dele é matar, roubar e destruir. Mas nós temos um Deus que tira a destruição do inimigo. Ele recupera a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Ele faz de nós um novo homem em Deus, em Cristo Jesus. E estou aqui. Graças a Deus. Esse é o que aconteceu comigo quando eu já estava fazendo a obra do Senhor. E depois, a gente trabalhando lá no Casai, eu e pastor Jossandro, vocês conhecem o pastor Jossandro, e nós 2 trabalhávamos ali, fazendo viagem para cima também, e a gente descia, subia,
quando a gente não subia, a gente fazia culto todo domingo lá no Casai. E ali também, Deus operou, muitas coisas Deus operou ali, muitas coisas mesmo. Mas uma coisa assim, que eu vi ali uma criança de 6 anos, que o inimigo maltratou ele 2 anos. Aquela criança, ele fazia cocô pela boca. Pela boca. E só fazia aquela assim, quando ele sentia, ele gritava, chorava e desmaiava. Aí saía. E a mãe tinha corrido atrás do pajé, benzedor, foi com o macumbeiro, foi com os espíritas, gastou o que tinha que gastar, gastou tudo. E naquele dia, quando nós chegamos lá, eu e a minha esposa, a criança estava lá se tremendo tudinho. Aí, quando ela nos viu assim, disse assim, vou embora daqui. Se vocês vêm dizer que vocês são pajé, ou macumbeiro, ou espírito, alguma coisa, vou embora daqui. Eu não quero mais saber de nada agora. Eu não tenho mais fé em nada agora. Nada mesmo. Aí aquela criança ali, tremendo tudinho, aí desmaiou e saiu. Cocô pela boca. Naquela hora, eu chorei, mas eu chorei de raiva do inimigo. Eu chorei, vendo aquela criança daquele jeito. E a mãe dizendo, vou embora. Eu disse para ela, mãe, eu conheço alguém que tem um remédio bom, não tem outro remédio. Eu falei 2 vezes para ela, na terceira vez ela olhou para mim assim, o senhor conhece? Eu disse, eu sei, eu conheço. O nome dele é Jesus. Jesus tem poder, Jesus pode fazer com que essa criança fique bom. Aí ela falou assim, agora você está falando em Jesus, eu só confio nele agora. Eu confio só em Jesus mesmo. A senhora confia que Jesus pode fazer alguma coisa por essa criança? Eu disse assim, eu confio, porque eu já procurei outro, já confiei em outro, mas não valeu nada. Você está falando para mim de Deus? Eu disse, é de Deus. Ela disse, eu confio. Aí, me dá essa água aí. Tinha água, eu peguei um copinho descartado desse tamanho assim. Eu peguei, aí eu orei, eu disse para ela, essa água aqui é vida. É água. Mas é vida. E essa água aqui está abençoada aqui. Aqui está o poder de Deus. Dá para essa criança tomar devagar, mas não joga fora. Vai ficar bom, pela fé. Aí nós oramos. Aí quando nós saímos, aí à tarde aquela criança deu vontade de fazer o cocô, não saiu mais. Deu tudo normal. No dia seguinte, quando eu fui para lá, a criança veio de lá, correu e disse assim, oi tio, olha, eu fiz normal agora. Aí eu peguei, eu carreguei ele. Eu disse, a mãe veio, chegou chorando. Aí o médico tinha falado para a mãe que só podia tomar sopa de macarrão, né? Macarrão e arroz também. Mas carne não podia dar. Eu disse, pode dar carne. Pode dar. Uma vez que Jesus cura, está curado. Está curado. Não preciso fazer dieta. Jesus já tirou tudo isso, Jesus já abençoou. Então o que eu quero dizer aqui, irmãos, aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17 e versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a nossa fé. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Os apóstolos estavam com Jesus. Os apóstolos tinham visto o que Jesus fazia. Eles estavam sempre ali presentes. Eles andavam. Eles participaram. Quando Jesus fez milagre para 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, eram eles que estavam ali servindo
o Senhor Jesus e também aquelas pessoas. Mas chegou um momento em que eles pediram que o Senhor aumentasse a fé deles. E muitas vezes, irmãos, hoje, no nosso tempo, nós precisamos dizer também isso. Nós precisamos. Algumas vezes a gente ora, ou algumas vezes a gente vai lá com o pastor, ou algumas vezes a gente vai lá na igreja, a gente ora por mim. Ora por mim. A gente ora, mas não acontece nada. A gente corre para o outro lado. Eu estou precisando de oração. Ora, mas não acontece nada. Fé, o que faz acontecer, chama-se Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Jesus, ele disse, basta somente crer. Basta somente crer. Você não precisa fazer mais outras coisas. Você não precisa fazer voto, você não precisa fazer promessa, nada. Basta somente crer. E ali você vai ver a ação de Deus na sua vida. A gente vê. Deus faz algo acontecer na nossa vida quando a gente crê nele. A gente crê. Mesmo assim, se alguém está doente, como aquela mãe, confiou em Jesus, ela disse, eu creio agora em Jesus. Aconteceu. O menino foi curado. Vocês lembram da história daquele oficial romano? Falou para ele, basta que o Senhor diga uma palavra. Jesus disse, vai, que teu servo está curado. Porque aquele homem cria. Aquele homem tinha fé em Jesus. E segundo a fé dele, quando ele chegou lá, seu criado já estava bom. Vocês lembram a história daquela mulher de 12 anos? Foi simplesmente tocar na vestimenta de Jesus, porque foi com fé, confiando que Deus podia fazer. Ficou boa. É assim, a gente tem que viver buscando a fé. Temos que viver buscando Jesus. Nós temos que confiar nele. E nós podemos ver então grandes coisas de Deus nas nossas vidas. Nós podemos ver. A fé em Cristo Jesus é a obra de Deus. A fé em Cristo Jesus é a obra de Deus. Porque quem faz estas coisas é Jesus. Deus enviou Jesus para este mundo. Deus disse para ele ir e vir fazer a obra dele. E esta obra ainda está até hoje. Basta somente crer. Somente. E a gente vê e a gente recebe. E a Bíblia diz que ele veio fazer esta obra. E esta fé não é fácil a gente receber ou a gente adquirir. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé. O mundo vive em fé. O mundo. O diabo conhece Deus. Ele sabe quem é ele. Mas nós precisamos crer. Quando Jesus veio fazer esta obra de fé, para a gente não precisar fazer mais nada, ele sofreu por nós. Sofreu muito, para que a fé pudesse estar hoje, agora, porque ele suportou o sofrimento da fé. Ele suportou o castigo, ele se fez maldição por nós, para que hoje, como ele falou para eles, basta somente crer. Basta somente crer. Ele já consumou, ele já deixou, já fez tudo isso para nós. E somente a gente crê, a gente recebe a cura de Deus. E a doença que a fé cura, não somente doença física,
Mas existe uma doença que só Jesus pode curar. Só Jesus. Não tem a tecnologia da medicina que possa contactar dizendo que isso aqui é o pecado. Jesus veio para curar. É pior do que câncer. O homem está forte, com saúde, mas ele está doente espiritualmente. Mas Jesus pode curar. Jesus pode te dar salvação. Pode te dar o perdão. Basta somente crer. A gente não sabe, eu não estou doente, mas está doente. Espiritualmente está doente. Está morto espiritualmente. Fisicamente não, está trabalhando, está vivendo, está andando, está tendo tudo, está adquirindo tudo. Mas ele não sabe se ele é um doente. Jesus veio, Deus mandou Jesus para fazer a obra. Jesus já fez a obra. Basta somente crer. Amém? Esta é a obra de Deus. A fé em Cristo Jesus é obra de Deus para nós aqui na face da terra. Enfermidade que o inimigo joga sobre nós. A gente pode ir ao médico, a gente pode procurar saúde, a gente pode procurar remédio e a gente toma, mas lembra que o remédio não é do médico. O remédio não é do farmacêutico. O remédio é de Deus. Deus tem dado sabedoria para os homens prepararem tudinho, mas Deus tem abençoado o remédio. E aí você toma aquele remédio e a dor e alguma coisa assim passa de você. Porque o remédio é de Deus. Amém? O remédio é de Deus. Tudo Ele tem deixado para nós. Para a nossa saúde física. Mas para a nossa saúde espiritual. Só Jesus. Só Jesus. E mais ninguém. Ninguém pode fazer além de Jesus. Ninguém. Não existe. Não tem outro nome. Não tem outra pessoa. Não tem outro meio. Somente Jesus. Porque esta é a obra que Ele veio para fazer. A obra de Deus. E nós podemos encontrar somente na pessoa de Jesus. Amém? Basta somente crer. É ter fé em Jesus. Amém? Deus abençoe.